Desejamos boas-vindas a todos para o estudo bíblico em nome de Jesus. Eu oro para que o estudo bíblico não seja em vão na sua vida. Não será em vão na minha vida. Eu disse, não será em vão na minha vida. E eu não terei vindo em vão. Não aprenderei em vão. E o pastor não vai ensinar em vão. Nos fará bem na nossa vida. Pai, nós te agradecemos pelo estudo bíblico, te louvamos pelo seu povo, irmãos e irmãs, pais e mães, nossos filhos, rapazes e raparigas, convidados e a todos. Oramos, Senhor, para que esta noite abençoes a todos em nome de Jesus. A sua palavra irá enriquecer a vida de cada um de nós, irá limpar a vida de cada um de nós. Se há algo que não tinha que estar lá, o poder da ressurreição de Jesus Cristo vai remover tudo em nome de Jesus. Abençoe o seu povo esta noite. Mostre-os o seu amor. E deixe que o poder da sua palavra, amor, faça maravilhas na vida de cada um. Remova todo o problema. Deixe que o seu poder ressurreto seja vivo nesta noite em nome de Jesus. Te louvamos porque sabemos que já respondestes. Em nome de Jesus nós oramos. Deus vos abençoe, podeis assentar-vos. Vamos ao João 20 hoje. Ao olharmos para o João 20, nós estamos lendo a partir do 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. De madrugada, sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. Ao lermos este versículo, sabe, nós estamos a falar nesta noite, ensino esta noite, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso de te lembrar que o ministério terreno dele já tinha sido concluído. E ele disse, terminei o trabalho que o Pai me mandou fazer. Ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me mandou e terminar o seu trabalho. E agora ele termina esse ministério. O ministério da pregação, o ministério de proclamar o Evangelho, o ministério de dizer às pessoas acerca do amor do Pai. E agora nós podemos nos reconciliar com o Pai. Depois de ter concluído tudo isto, a traição chegou. Ele foi traído. Não somente isso, ele foi julgado e os judeus decidiram com os romanos e judeus que ele devia ser crucificado. Mesmo que Pilatos tenha dito que eu não acho culpa nenhuma nele, ele repetiu, disse, não acho culpa nele. O trouxe, disse a terceira vez, eu o trouxe, eis que o vosso rei, o homem, eu não tenho culpa, não vejo culpa nele. Mas os judeus clamavam, crucifiquem-no, crucifiquem-no. Nós não queremos ter nada a ver com ele. Então crucificaram a ele. Na cruz, haviam lá outras duas pessoas crucificadas, um do outro lado e outro do outro. E um deles disse, se de facto tu és o Salvador, como diz ser, por que é que não nos ajuda a descermos desta cruz? E o outro companheiro disse, por que falas assim? Ele não fez nada de errado. Mesmo essas pessoas sabiam que ele não tinha feito nada de errado. Eventualmente ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando fores ao seu reino. E ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Ele morreu e o colocaram ali no sepulcro. E a pedra foi colocada ali para que ninguém tirasse aquela pedra e o tirasse. Mas no terceiro dia da semana, a pedra foi tirada. E Jesus ressuscitou dos mortos. É disso que estamos falando hoje, é isso que estamos aprendendo hoje sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A certeza e a evidência da ressurreição de Cristo. Por que é que nós estamos a estudar isso? Não é para ter apenas o conhecimento nas nossas cabeças de dizer, sim, eu ouvi a história, sim, eu conheço a história, eu sei, conheço os passos da crucificação de Cristo. A razão pela qual estudamos isto é por causa daquilo que ele fez para nós.
e a identificação que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Veja Romanos capítulo 6, 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. A razão pela qual a gente estuda isto é para vermos a nossa identificação com Cristo, que ele foi crucificado e nós também somos crucificados. O homem velho, a natureza adâmica, foi crucificado com ele. O corpo de Cristo, a fundação do pecado, foi crucificado, estamos totalmente, foi destruído o nosso velho homem, então não serviremos mais o pecado. Você não servirá mais o pecado. Em Gálatas capítulo 2, fala da nossa identificação com ele naquela crucificação. Em Gálatas 2, 20... Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, tu vês, ele diz, não, estamos crucificados com Cristo. Ele diz, ainda vivos, não que fisicamente estejamos crucificados, mas sim espiritualmente. Não é o nosso corpo que está crucificado, é a nossa alma pecaminosa, a natureza adâmica que está crucificada, porque agora nós ressuscitaremos com ele, viveremos com ele, e ao falar da sua ressurreição, nós somos participantes da sua ressurreição com Jesus Cristo. Então ele diz, vivo, não mais eu, mas vivo pela força e poder e a fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Voltemos a Romanos 6. Em Romanos capítulo 6, nós veremos que fomos crucificados com ele. Vai nos dizer uma outra coisa acerca da sua morte. Ele morreu e nós também morremos com ele. Ele foi enterrado e nós também fomos enterrados com ele espiritualmente, para que o velho homem, a natureza adâmica, estejam também mortas e enterradas e totalmente tiradas pelo seu poder. Ora, para Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós, porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Para que a gente entenda, para que a gente viva esta ressurreição do Senhor Jesus Cristo, capítulo 7 de Romanos, Romanos 7, no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são da lei, obravam a lei de Moisés, obravam nos nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora que estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de vida. Qual é a implicação disto? Vamos agora a Colossenses capítulo 3, 1. Veja aqui a conclusão. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai. Ele ressuscitou dos mortos e nos identificamos com ele. Não vivemos mais a vida diante da cruz. Nós vivemos a vida após a ressurreição. Se
Portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ok? Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Há um amém aí. Ele está voltando novamente e está dizendo, por causa disso, porque fomos crucificados com Ele, porque morremos com Ele, porque fomos enterrados com Ele, sepultados com Ele, porque ressuscitamos com Ele. Agora, quando Ele vier, vai nos levar para casa, para a terra do nosso Pai. Veja o versículo 1 mais uma vez. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde, veja isto agora, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ele ressuscitou, Ele mostrou-se aos seus discípulos, e agora Ele foi ao céu, está sentado à destra de Deus. Veja Efésios capítulo 2, 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que nos dá a vitória? É a crucificação, nos dá a vitória. Fomos crucificados com Ele. A sua morte nos dá a vitória, porque nós morremos com Ele, o velho homem morreu. E toda essa natureza adâmica que tentava nos pôr abaixo, toda essa força da gravidade já morreu. Morreu, nós fomos enterrados com Ele. Toda a vergonha que é consequência do nosso pecado, tudo foi enterrado e tirado de nós e do lado de Deus, e a condenação se foi. E depois nós viveremos com Ele. Nós viveremos em novidade de vida. Não somente isso, nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então agora você entende porque é que estamos estudando a ressurreição de Jesus Cristo. Não é apenas dizer história, repetir a história sobre a crucificação, sobre a morte, sobre eu oro para que o poder ressurreto de Cristo trabalhe em cada um de nós até esta noite, em nome de Jesus. Esta noite estamos olhando para a mensagem, a certeza e a evidência da ressurreição de Cristo. A certeza e a evidência da ressurreição de Cristo. Nós atualmente estamos estudando hoje a partir do 20 de João, de 1 a 23. De 1 a 23. 3 pontos iremos considerar. A clara evidência da ressurreição de Cristo. Não há dúvida sobre isto. E não devia haver nenhuma descrença em qualquer um, porque Ele ressuscitou. E cá estamos nós, com a clara evidência da ressurreição de Cristo. Ponto número 2. Um encontro convincente com o Cristo ressurreto. Não é teoria, isto é algo prático, isto é algo visível, isto é algo que atualmente aconteceu, um encontro convincente com o Cristo ressurreto. Número 3, a experiência confirmada. Você terá uma experiência inesquecível, uma vida por causa dessa ressurreição de Jesus Cristo. A experiência confirmada pela aparição de Cristo. A experiência confirmada pela aparição de Cristo. Número 1 agora é a evidência clara da ressurreição de Cristo. A clara evidência da ressurreição de Cristo. Nós estamos voltando agora a João capítulo 20. Estou lendo a partir do 1. E no primeiro dia da semana, estamos a falar do domingo. O dia 7º da semana é sábado. E isto conclui a semana. E a outra semana começa no primeiro dia, que é o domingo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. De madrugada,
sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e conhecem o nome dele, João. E disseram-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Espera aí, ela não pensava na ressurreição. A ressurreição, ela não se lembrou da ressurreição. Ela esqueceu que Jesus tinha dito que ele seria crucificado, que ele seria pendurado, martelado na cruz, que ele morreria e que seria sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ela esqueceu-se. Pedro esqueceu-se, João esqueceu-se e todas as outras pessoas esqueceram-se. Então, quando ela lá chegou, Maria Madalena, e viu que a pedra tinha sido removida, e ela não encontrou a Jesus Cristo ali no sepulcro, porque ele não permanecerá no sepulcro, como você não permanecerá naquele problema esta noite. No versículo 3, então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e abaixando-se viu no João. Eles correram, estavam tão ansiosos. O que aconteceu? Ela está nos dizendo que a pedra foi removida e Cristo não está lá. Aonde Cristo está? Aonde está o nosso Salvador, o nosso Mestre? Aonde está aquele que morreu? Aonde está aquele que morreu? Então eles correram. O mais novo, aquele que é João, correu mais do que Pedro, mas quando lá chegaram, ele não podia entrar, mas Pedro chegou, pois que o seguia e entrou no sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Esse é João. Então veio Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu o chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara. Assim que Pedro tinha entrado, o encorajou a ele, lhe deu suporte e coragem, lhe deu porque ainda não sabiam, ok? Então entrou o outro discípulo que chegaram primeiro e viu e creu. Porque ainda não sabiam, a escritura é muito importante. Pedro, João, Maria não sabiam a escritura. Os discípulos que tinham estado com Jesus por todos esses 3 anos e meio, e os ensinou e repetiu que ele morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia, não conheciam a escritura, que ele devia ressuscitar, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. No versículo 10, tornaram, pois, os discípulos para casa. Foram para casa tristes, enquanto deviam regozijar-se. Foram para casa perguntando-se o que aconteceu, enquanto deviam afirmar que Cristo ressuscitou. Mas sabe o que? No versículo 9, porque ainda não sabiam a escritura. O que é que isto significa? Não sabiam o Velho Testamento, não conheciam a interpretação do Novo Testamento, que dizia que ele ressuscitaria, não conheciam as escrituras do Novo Testamento, que dizia que ele ressuscitaria de novo. É possível para alguém vir à igreja 2, 3 anos, mais do que isso, e mesmo assim não conhecer as escrituras que mostram que ele deve ressuscitar? É possível até ter alguns milagres de pão, de multiplicação do pão, de provisão de emprego, de cura. É possível dizer: eu creio em Cristo, Ele é o Senhor, é Filho de Deus, é isto e aquilo, mas mesmo assim não conhecer as escrituras que dizem que Ele deve ressuscitar de novo e que vocês devem ressuscitar com Ele. O que é que isto significa quando se diz não conheciam as escrituras? Vou a Salmos 16, 10.
É isto que eles deviam ter sabido, mas não sabiam. Em Salmos 16, 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Eles deviam saber disto. É o Velho Testamento, é o Salmo que todo israelita leu a todo momento. E deviam saber que isto está-se a falar de Cristo. Como é que dizemos que está-se a falar de Cristo? Vejam a interpretação do Novo Testamento em Atos 2. Em Atos capítulo 2, é isto que eles deviam saber, mas não souberam. É disto que eles deviam lembrar-se, mas não se lembraram. Em Atos 2, 25, Novo Testamento, Atos 2, 25, porque dele disse Davi, em relação a Jesus Cristo, sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja comovido. Você não será comovido. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Veja isto agora. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Está escrito isto acerca de Cristo. Está escrito no Velho Testamento. São as escrituras estas. Eles não se lembraram disto, mas quando viram que o sepulcro foi aberto, estava vazio, eles não puderam fazer nenhuma conexão no meio disso. Estavam confusos. Veja o versículo 28. Fizeste-me conhecer dos caminhos da vida, com a tua face me encherás do júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está hoje, até hoje, a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, veja isto, sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, levantaria Cristo para sentar no seu trono. Ele, nesta previsão, disse, falando da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada nem a sua alma viu corrupção. Este mesmo Jesus ressuscitou, que todos nós somos testemunhas. Então tu podes dizer, estes não sabiam, não se lembravam as escrituras que liam, e o Velho Testamento eles não se lembraram. Quando viram ali o sepulcro vazio, deviam dizer, louvado seja o Senhor, Cristo ressuscitou. Capítulo 13 do Atos, para que você entenda que isto foi escrito, que isto foi registrado no Velho Testamento, para que as pessoas, ao verem o sepulcro vazio, tinham que perceber que Cristo ressuscitou. Louvamos a Deus, nós sabemos. Eu sei, tu sabes. Cristo não está ali no sepulcro. A certeza da sua ressurreição e as evidências da sua ressurreição. Ele ressuscitou. Atos capítulo 13, 29. E havendo eles cumprindo todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ouviu isso? Mas Deus o ressuscitou dos mortos. O seu Salvador não está lá na cruz. O nosso Salvador não está na cruz. Sabe? Há pessoas que penduram a cruz ali no pescoço e colocam a cruz nos seus ouvidos e trazem a cruz, eles vestem a cruz, pensam que ele ainda está lá na cruz. E eu quero te dizer que o nosso Senhor não está lá na cruz. Jesus ressuscitou e você ressuscitou com ele. Hoje é dia de alegria, é o dia de entusiasmo, é o dia de poder. É o dia em que o poder da ressurreição está operando e opera na sua vida. E tudo aquilo que está morto viverá em nome de Jesus. Veja 31. E
ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas com o povo. E nós vos anunciamos boas novas para vocês, que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, estás a ver isto? Meu filho, és tu, hoje te gerei. E concernente ao ter ressuscitado dos mortos, ele não mais voltará à corrupção, disse-o. Assim, as santas fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então tu podes ver aqui, é o Velho Testamento, está nos dando a certeza do Velho Testamento que Jesus Cristo deve ressuscitar. E ele ressuscitou. E fala das Escrituras. Eles esqueceram as Escrituras. Eles não conheceram as Escrituras, não se lembraram das Escrituras. Que Escrituras? Eu te mostrei duas Escrituras no Velho Testamento. Estamos olhando para Isaías 25, 8. Aniquilará a morte para sempre. Isso é a profecia em relação à sua ressurreição. Ele virá e o seu nome será chamado Maravilhoso, Pai Conselheiro, Príncipe da Paz. O governo estará sobre os seus ombros e ele aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos. Não viram bem isso? E todos os rostos tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. A ressurreição iria acontecer porque o Senhor falou. E os discípulos não se lembraram. É por isso quando viram ali o sepulcro vazio, houve depressão neles. É como se tivessem dizer: o que é que aconteceu com o nosso Senhor? Quem tirou o nosso Senhor? É a ressurreição. Isaías 26, 19. Os teus mortos viverão. Veja isto. Os teus mortos viverão. Alguém morreu e a Bíblia nos diz que eles viverão, porque a ressurreição acontecerá. Os teus mortos ressuscitarão. Todos os outros ressuscitarão. É Cristo falando aqui. Ele diz: eu vou levantar, porque quando eu ressuscitar, eu farei este poder da ressurreição trabalhar na vida de todos. Veja mais uma vez: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, os que habitais no pó. O que é que isto significa? Não que vivem aqui embaixo, estão. Ele diz: acordai, despertai. Isto é ressurreição. Ao falar disto, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. É ressurreição isto. Mas esqueceram tudo acerca disto. Que depois de alguém morrer, especialmente em Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, ele morreu, estava no pó e ressuscitou. E depois a terra lançará de si os mortos. Isto é ressurreição. Disse ressurreição. Para além das escrituras do Velho Testamento, nós temos aqui do Velho Testamento, temos o Novo Testamento que Jesus Cristo falou. Não entenderam? As palavras do Velho Testamento são as palavras de Deus. É as palavras de Jesus Cristo que são as palavras de Deus. Ele disse: eu não digo nada de mim mesmo. Assim que o Pai fala a mim, eu também falo para vocês. Ele fala pelos profetas, fala para nós pelos seus filhos.
todo o Velho Testamento, todas as palavras de Jesus Cristo que falou antes dele ir para a cruz, viram e eles se esqueceram disso. Em Mateus 16, as palavras das Escrituras do Senhor Jesus Cristo que se esqueceram, quando viram ali o sepulcro vazio, não sabiam o que poderia acontecer. Mateus 16, 21. E desde aquele momento Jesus começou a mostrar aos seus discípulos como ele devia ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas dos principais, dos saduceus, e ser morto. Estás a ver isto? Ele profetizou. Ele disse essas escrituras do Novo Testamento, e ser morto. E depois da morte, o que é que segue? Digam aí. Ressuscitar ao terceiro dia. Tem a certeza que ele ressuscitou? Tem a certeza que ele ressuscitou? E ressuscitar ao terceiro dia. Eles se esqueceram disto. Eu não me esquecerei da palavra de Deus. Marcos 9. Marcos 9. Louvamos a Deus porque não estamos servindo um Cristo morto, estamos servindo um Cristo ressurreto. E esse poder de ressurreição trabalhará na sua vida hoje. Eu disse, trabalhará na sua vida hoje. Marcos 9, 9. Ele nos diz aqui: e descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Estás a ver? Ele diz, isso vai acontecer. E tudo o que vocês aprenderam até então, fiquem com isto, retenham isto. Vocês ensinarão, falarão disso, revelarão a isso quando o Filho do Homem tiver ressuscitado dos mortos. 10. E eles retiveram um caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo? Ressuscitar dos mortos. Eles não entenderam e não perguntaram. Eles não entenderam e não investigaram para que pudessem saber. Neste mesmo capítulo, estou lendo 31. Porque ensinava aos seus discípulos. Os ensinamentos das Escrituras era parte das Escrituras. E são essas Escrituras que eles esqueceram. Lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele, digam-me, ressuscitará ao terceiro dia. Ressuscitará. A certeza é acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Há evidências sobre esta ressurreição de Jesus Cristo. Há um pronunciamento, ele proclamou, ele lhes disse que eu morrerei, eles vão causar a morte, mas o poder de Deus Todo-Poderoso me ressuscitará. Veja o 32. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Eles não entenderam nada e receavam interrogá-lo. Lucas 18. Em Lucas 18, 31. E tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Amém? Deem-me um bom amém. Tudo escrito acerca do Filho do Homem se cumprirá. Eu tenho a certeza que vocês agora saberão que tudo que está escrito a vosso respeito se cumprirá. Nada faltará. Nada irá faltar na vossa vida, está se cumprindo. Mas agora falando de Jesus Cristo, veja 32. Pois há de ser entregue a gentes, e escarnecido, injuriado e cuspido. Veja o 33. E havendo açoitado, o matarão. Digam-me o resto do versículo 33. E ao terceiro dia ressuscitará.
Veja que em todas as passagens sempre há o terceiro dia. Não dizem segundo dia, não dizem sétimo dia ou 10º dia. Sempre que falava com eles, e eles deviam lembrar-se disso. E terceiro dia, não se esqueça, um dia se foi, segundo, esse é o terceiro dia. O terceiro dia, que é o primeiro dia da semana, deviam ir ao sepulcro, deviam ir naquele dia com expectativa, com entusiasmo, sabendo que tudo aquilo que Jesus tiver dito, a terra e o céu passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. E aquilo que ele está nos dizendo, os céus e a terra passarão, mas a sua palavra nunca passarão. As suas promessas nunca passarão. E você sabe, ele disse que voltará. Na casa do meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, ele vos ia dito: vou vos preparar um lugar. Quem é esse aí? Para quem? Para si. E se vos preparar um lugar, virei novamente. Isso você não pode se esquecer. Nós não podemos agir como os discípulos de Jesus. Eles esqueceram, eles não souberam, eles não se lembraram. A palavra que ele falou dela, a ressurreição, e a igreja hoje, você em particular, eu, não devemos nos esquecer que Cristo está vindo mais uma vez. Está vindo mais uma vez. Ele está vindo mais uma vez. Veja Lucas 24, 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Você entenderá. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Terceiro dia. Sempre enfatiza-se aqui. E eles deviam ter entendido isto, deviam ter procurado que o túmulo vazio significava que Cristo ressuscitou. O nosso Senhor ressuscitou. O sepulcro não podia assegurar a ele, o sepulcro não te segurará. O poder dos gentios, dos pecadores, não te vai assegurar em nome de Jesus. Ele ressuscitou, você deve ressuscitar. Você ressuscitará. E qualquer que seja que está a tentar te prender, esse poder será quebrado essa noite pelo poder ressurreto de Jesus Cristo. Número 1. A evidência clara da ressurreição de Cristo. Ponto número 2. Um encontro convincente com o Cristo ressurreto. Como ouro que a sua vinda nesta noite não seja em vão. Você terá um encontro com Cristo. E quando você vir o Cristo ressurreto, o poder da ressurreição na sua vida fluirá na sua vida e tirará tudo que não deve estar na sua vida em nome de Jesus. Vamos agora ao João 20. João 20, 11. Maria estava chorando fora. Eu quero que você volte para o versículo 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Bom, o túmulo está vazio. Não se lembraram que Jesus tinha dito que ressuscitaria de novo. Não se lembraram todas as outras escrituras. Eles voltaram para casa, mas Maria ficou ali. Existe uma manifestação para alguém que fica ali, que não vai. Dizer: eu tenho que ver o fim disto aqui. Eu tenho que ver o significado disto. Por que que... E ela ficou ali. Sabe, se você esperar no Senhor, Ele vai renovar a sua força. Se você ficar ali, não vai dizer: bom, eu não serei negado. Alguma coisa deve vir até a ti. Veja isto, versículo 11. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco. Ela disse: tem que haver um significado nisto. Eu tenho que ver alguma coisa. Olhou para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde os discípulos Pedro e João viram os anjos. Não, eles não viram os anjos. Eles só foram para lá rápido e voltaram para casa. Mas ela ficou ali.
E ela disse, deixa-me olhar este sepulcro mais uma vez. Eu tenho que ver o meu Senhor, tenho que achar. Você achará o seu Senhor esta noite. Então ela olhou, ela viu 2 anjos, um na cabeceira e outro nos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia. E viu Jesus em pé. Alguém aí verá Jesus. Mas ela não sabia que era Jesus. Jesus disse para ela, mulher, por que choras? A quem buscas tu? Não sabia que era Jesus, disse-lhe Jesus, por que choras tu? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-me, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Jesus disse para ela, ele conhece o seu nome, ele conhece a sua casa, ele sabe por que choras, ele conhece os seus problemas. E quando ele chama o seu nome esta noite, só uma palavra, as suas lágrimas serão enxugadas. 16. Disse-lhe, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. E diz-lhes que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos que vira o Senhor e que ele... Você não viu Pedro porque não esperou. João não viu porque não esperou. Estavam apressados para voltar, mas eu fiquei ali. E eu vi o Senhor. As pessoas que veem o Senhor são aquelas pessoas que esperam ali. Eu tenho que ter a salvação. Antes de eu ir, eu tenho que ter a salvação. O Salvador vai aparecer para si. As pessoas santificadas são aquelas que esperam ali. Eu tenho que ser santificado. Santificação deve fazer alguma coisa na minha vida. Não estava com pressa. Eles viram o Senhor e foram santificados. As pessoas que foram cheias do Espírito Santo são as pessoas que esperaram. São as pessoas que esperaram ali, esperar em Jerusalém, até que sejais enchidos do poder do alto, porque recebereis o poder. Estou falando com alguém aí. Recebereis poder depois do Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, até aos confins da terra. O Espírito Santo virá sobre vós. Maria Madalena veio, disse aos discípulos que ela tinha visto ao Senhor. E falou essas coisas para ela. Sabe o que Jesus disse a ela? Volte para o versículo 17. Jesus disse alguma coisa para ela. Não me detenhas. Ainda não ascendi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos. Vá para os meus irmãos. Ele chamou os discípulos de irmãos. Eles estavam salvos. Seus nomes estavam escritos no livro da vida. Chamou os irmãos. Eram filhos de Deus. Ele lhes disse: não subi para o meu Pai e vosso Pai. Meu Pai e vosso Pai. Sabe? Há pessoas que dizem que esses discípulos não tinham nascido de novo. Não tinham nascido de novo quando Jesus estava na terra com eles. Mas eles tinham nascido de novo. Ele disse: vai e lhes diga que eu vou para o meu Pai e para o vosso Pai, e para o meu Deus e o vosso Deus. Será que é algo novo vindo? Vamos ao Marcos 16. Você acha que os discípulos são os irmãos? São os seus irmãos, membros da mesma família? Marcos 16, 9. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu
primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Isso foi no passado. O passado não, mas estava nela. Veja o 12. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Vamos agora, Mateus 28, 7 e depois 10. Mateus 28, 7. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai diante de vós para Galileia. Ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. Ele lhe chamou naquele versículo 10, vai e diga aos seus discípulos. Veja o versículo 10. Aqueles foram chamados de discípulos, veja o versículo 10. Então Jesus disse-lhes: não temais, e de dizer a quem? Aos meus irmãos que vão a Galileia, lá me verão. Você o verá. Eles foram chamados discípulos e ele os chamou meus irmãos. Veja Mateus 12. Doze, 48. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? 49. E estendendo a sua mão para os seus discípulos disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. A sua mão foi estendida para os seus discípulos, diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Quando você vai a Jesus Cristo, você se desvia dos seus pecados e você o faz seu Salvador, diz: o ídolo não será meu Salvador, outros deuses não serão o meu Deus, filósofos não serão o meu Deus, a religião dos idosos não será meu Salvador, e eu não serei o meu próprio Salvador, não me posso salvar, mas Jesus apenas me salvará. E Ele te dará graça, te dará vitória, você viverá nessa verdade, aprenderá dele, seguirá ele. Os discípulos são os irmãos de Jesus Cristo. E um dos irmãos de Jesus, eu sou um dos irmãos de Jesus Cristo. Eu sou um dos irmãos de Jesus. Você é, que o Senhor confirme isso em nome de Jesus. Em Lucas capítulo 10, Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com alegria. Você voltará com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, sobre toda a força do teu inimigo, e nada vos fará dano algum. A qualquer dia, a qualquer semana, a qualquer mês, fim do ano, nada te fará mal nenhum. Mas olha no versículo 20: mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Como é que os discípulos, diz que os discípulos não eram nascidos de novo, não eram membros da família de Deus antes de Jesus morrer, eram nascidos de novo, eram membros da família de Deus, e eles eram irmãos do Senhor Jesus Cristo. E agora ele diz a Maria: vai e diga aos meus discípulos que eu vou para o meu Pai, e eu vosso Pai, eu vou para o meu Deus, e Ele é o meu Deus, o vosso Deus. Como é que isto aconteceu? E como é que acontecerá a todos aqueles que querem ser filho de Deus hoje? 2 de Coríntios 6.
pelo que saí do meio deles, fumadores, no meio dos apostadores, no meio dos pecadores, apartai-vos, saia dessa gangue, saia do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Ele nunca abandonará ninguém que vem. Todo aquele que vier a mim, nunca o jogarei fora. Então ele diz, serei pai para ele, e ele será meu filho e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu perdi um amém aí. Romanos 8. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. No versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu sou um deles. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estar dizendo temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Vá dizer aos meus discípulos que eu vou para a casa do meu Pai e o vosso Pai, eu vou para o meu Deus e o vosso Deus. Porque nascemos de novo, porque nos desviamos do pecado, porque o seu sangue nos lavou, mais brancos do que a neve, podemos chamá-lo Abba, Pai. Porque temos o Espírito de Deus vivendo dentro de nós, porque nós andamos de acordo com o caminho da justiça, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito que habita dentro de nós, nós podemos chamá-lo Abba, Pai. Porque sentimos o seu amor, sentimos a sua afeição. Ele diz que nos recebeu e nós o recebemos. Nós o chamamos Abba, Pai. Por causa disso, nós sabemos que o seu Pai é o nosso Pai. O seu Deus é o nosso Deus. Ele nos diz no versículo 16... E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Faça isto, pessoal. O Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Veja o versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8, 29 agora. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. Então você entende, quando ele diz, vá dizer aos meus discípulos, eu vou para o meu Deus e vosso Deus. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Eu sou filho de Deus. Hebreus 2, 11. Porque assim como o que santifica, como os que são santificados são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Nós somos salvos. Quando somos salvos, ficamos filhos e filhas de Deus. Nós vamos acima dessa salvação, nos purificamos através do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, somos limpos, somos lavados e purificados. Ele diz assim que somos santificados. Ele até aponta para nós, nos mostra para os anjos que ele não tem vergonha de nos chamar irmãos. Aquele que santifica e os que são santificados são todos de um. Veja, a santificação não é somente união entre os crentes, é união entre os crentes com Jesus Cristo. Que amor, o que ele ama, você ama, o que ele odeia, você odeia, o que ele faz, tu fazes. Tudo aquilo que é acerca da sua vida está refletido na sua vida. Aquele que santifica e os que são santificados são unidos, são todos de um, e por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Ele nos chama irmãos. Hebreus 8, estou lendo 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor.
porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Lembra-se o que Jesus disse? Ele disse: vou para o meu Deus e o vosso Deus. E aqui Deus disse: eu escreverei as minhas leis no seu coração, eu os colocarei na sua mente, eu lhes farei andar de acordo com o caminho do Senhor, e eu serei por Deus, e eles me serão por povo. Veja o capítulo 11, Hebreus 11, 16. Hebreus 11, 16. Mas agora deseja uma melhor. Nós vamos para uma melhor pátria. Nós vamos para o céu. Nós não vamos ficar aqui nesse mundo poluído para sempre. Nós vamos para lá, estaremos lá. Eu estarei lá. E eu te verei lá. Estaremos lá em nome de Jesus. Mas agora desejo o melhor, isto celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus. Estás a ver isso? Eu vou para o meu Deus e o vosso Deus, eu vou para o meu Pai e o vosso Pai. Ele diz: por essa razão Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Já lhes preparou uma cidade. Ele preparou para mim uma cidade. Você deve estar lá. 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Quando é que seremos filhos de Deus? Quando você se arrepende, daquele ponto do arrependimento, você torna-se filho de Deus. Quando você olha para Jesus Cristo, dizer: Jesus Cristo, eu venho assim, salva-me, e Ele te salva, naquele mesmo instante é filho de Deus. Sou filho de Deus. E nos dá a graça de vivermos, é uma novidade de vida, é assim que a graça está lá e te ajuda a viver nessa vida justa. Você, nesse mesmo instante, é filho de Deus. Veja com que amor o Pai nos tem, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conhece. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos, e qualquer que nele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Tu podes ver aqui a identificação com Cristo. Ele foi crucificado, você será crucificado. Ele morreu, você morrerá para o pecado. Ele foi sepultado, também será sepultado. Ele ressuscitou e você também ressuscitará para a novidade de vida. Ele ascendeu para os céus, está assentado à destra de Deus, e estamos assentados juntamente com Ele. Quando Ele aparecer, o veremos e seremos como Ele, porque o veremos assim como Ele é. Mas Ele diz: todo aquele que tem essa esperança nele, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Volte para esse versículo 5, faça pessoal agora. E eu sei que Ele se manifestou para tirar o meu pecado, os meus pecados, para tirar os meus pecados, para tirar os meus pecados. E nele não há pecado. Sabe? Se alguma coisa está tirando, se algo é tirado, você não achará mais. Olha para aqui. Nós temos cadeiras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos os membros da orquestra têm cadeiras ali. Quando tocavam os instrumentos, depois da pregação,
antes da pregação, se eles tirassem as cadeiras, nós veríamos aqui a mesma coisa na sua vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos esses pecados foram tirados, que arruinavam a sua vida, que corrompiam a sua vida. Essas coisas estavam lá, mas agora Jesus veio, ele tirou essas coisas, e todos os pecados, o que ele fez com eles? Não posso ouvir o meu povo? Ele tirou todos os seus pecados. Estando você aqui ou estando em qualquer ponto, os seus pecados foram tirados, não mais estarão na sua vida, em nome de Jesus. Veja o versículo 5 mais uma vez. Ele diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Eu permaneço nele, não pecarei. Eu permaneço nele, não pecarei. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu, nem o conheceu. Se o pecado ainda estiver ali, não o tirou. Eles serão removidos esta noite. Filhinhos, 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 ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo, quem comete o pecado é do diabo. Você não será do diabo. O pecado deve sair da sua vida completamente. O pecado eterno, o pecado externo, o pecado em falar, o pecado em ações, tudo vai sair. O que comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, quem é esse? Qualquer que é nascido de Deus, quem é este? É você. Qualquer que é nascido de Deus não peca, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não o ama o seu irmão, não é de Deus. Veja, Jesus apareceu a Maria. Assim que Jesus apareceu a Maria, ele diz: vocês agora me viram que eu ressuscitei. Diga aos meus discípulos, diga aos meus irmãos, que eu vou para o meu Deus e o vosso Deus, vou para o meu Pai e o vosso Pai. Foi um encontro com Jesus Cristo, um encontro convincente, que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Você terá o seu próprio encontro. Vamos agora ao ponto número 3. A experiência confirmada pela reaparição de Cristo. A experiência confirmada pela reaparição de Cristo. Vamos ao João capítulo 20. Estou lendo a partir do 19. João 20, 19. Chegada após a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, apôs-se no meio de quem? No meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Paz seja convosco. No versículo 20, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz. Depois disse Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Você deve experimentar isto esta noite. Você deve ter isto esta noite. O que é que você terá esta noite? Vamos ao versículo 19.
chegando pós a tarde, aquela tarde, a boa tarde, a tarde da impactação, a tarde de alegria, sendo o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos seus discípulos, tinham se ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Sabe, nós podemos ter paz agora através de Jesus Cristo, paz no nosso coração, paz na nossa mente, paz no nosso espírito, paz na nossa alma, paz na nossa família. Veja Romanos 5:1. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você o faz o mestre da sua vida, o capitão da sua salvação, e você o segue como seu perfeito exemplo. E você não conhece mais ninguém, somente a Jesus. Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor. Paz irá descer sobre a sua alma. Em Efésios 2. Efésios 2:14. Ele diz no 14: porque Ele é a nossa paz. Ele morreu por nós na cruz do Calvário, para que toda lágrima pudesse desaparecer, toda a confusão pudesse desaparecer, todo o medo do julgamento futuro pudesse desaparecer, toda a confusão que normalmente experimentamos porque não temos a certeza do futuro, toda essa confusão vai desaparecer, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos dos 12 um novo homem, fazendo a paz. No 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo eles, evangelizou a paz a vós que estáis longe e aos que estavam perto. Agora nós temos a paz de Deus. Eu tenho a paz de Deus. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos com Cristo Jesus. Essa paz você pode ter hoje. A paz que transcende todo o entendimento. Sabe, se nós vamos ser arrebatados, se estaremos com o Senhor para sempre e sempre, essa paz deve continuar fluindo. 2 de Pedro 3. Em 2 de Pedro 3:11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Ele está dizendo, todas as pessoas estão conectadas juntas hoje, dão a sua vida só para areia, pedra, óleo, qualquer que seja a coisa para a qual se ajuntam. Tudo vai desaparecer, tudo vai ser queimado, tudo vai ser esquecido, mas nós que ficamos com o Senhor, que temos a paz do Senhor, temos o perdão de Deus, temos a salvação do Senhor, em nossas almas habitaremos para sempre. No versículo 12, aguardando, apressando-vos para a vinda do dia em que os céus se desfarão. No versículo 14 agora: pelo que, amados, aguardemos estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Não permita que nada toque essa paz. Não permita que nada remova essa paz. Para perturbar a paz que tens em Cristo, mas se pecado entrar, vai destruir essa paz. Haverá confusão, haverá dor, opressão no coração.
Mas quando disser pecado, fique longe, mal, fique longe. E todos esses hábitos terríveis, fique longe. Então a paz de Deus permanecerá e habitará em cada um de nós, em nome de Jesus. A paz que transcende todo o entendimento. Vamos agora a João 20. Voltemos a João 20. A experiência confirmada que temos em Senhor. A experiência que nós temos ao ter este encontro pessoal com o Senhor. E temos este tipo de toque conectado com o Senhor. Ele nos diz aqui no capítulo 20, 21. 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como meu Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. Olha para aqui por um instante. Há pessoas que dizem: somente os pregadores ordenados é que devem pregar. Somente aqueles que foram ao seminário que devem pregar. Somente aqueles que são pastores de grandes ministérios, ou isto e aquilo, é que devem pregar. As outras pessoas dizem de outra forma: somente os homens devem pregar, mas as mulheres não devem pregar. Veja este versículo 21. 21 mais uma vez. Disse-lhes, pois, outra vez Jesus: Pai seja convosco. Digam-me primeiro: Pai seja convosco. Não há ponto final aí. Todos aqueles que têm paz de Deus em si, se é salvo, se nasceu de novo, se é justificado e tem a paz de Deus, esta mesma pessoa que tem a paz de Deus, filhos de Deus, justificados pela fé, nós temos paz com Ele. São as pessoas que dizem: assim como meu Pai me enviou, também eu envio a vós. Vamos a João 17. 17 e 18. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mais uma vez, lembra-te, não é somente ministros que devem ser santificados, não são somente homens que devem ser santificados, não são somente pastores ungidos que devem ser santificados. Santificação é para todos, porque Jesus Cristo pagou o preço pela santificação de todos na cruz do Calvário. 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja o versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Todas as pessoas santificadas pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, pelo oferecimento do corpo de Cristo, todas essas pessoas devem levar o versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Marcos 16. Marcos 16, 16. Ele disse: disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura não está na igreja. Toda criatura, algumas das criaturas estão na sua comunidade, algumas das criaturas estão na sua vila, algumas das criaturas estão no seu escritório. E assim da que eu seja pregador, pastor, não posso vir à sua comunidade, ao seu escritório, à sua vila, em todo local. Você está lá, você foi colocado. Ele disse a todos: idem a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. As pessoas crerão através da sua pregação. Você será salvo através da sua pregação. Você lhes dirá a palavra do Senhor e eles sairão dos seus pecados e virão para o Salvador em nome de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Lucas 24. (44, 24, 46). E disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos,
e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vamos agora ao Atos 26. Vinte e seis, 16. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por um ministro. Amém? E testemunha tanto as coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te apareci ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Ele está te enviando para abrir os seus olhos, você abrirá os seus olhos. Para os tirar da escuridão para a vida, você os tirará da escuridão para a vida. E do poder do Satanás para Deus, para que eles recebam perdão dos pecados e a herança dentre eles que são santificados pela fé que há em mim. Pelo que eu, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Tu podes dizer isso? Eu não fui desobediente à visão celestial. Que o Senhor te ouça e diga mais uma vez. Agora a sua consciência deve dar testemunho, porque sabes que há pessoas que dizem: eu não fui desobediente à visão celestial, e nunca falam com ninguém, nunca pregam a ninguém, nunca mostram Cristo Salvador a nenhum pecador. Mas se tu queres que isto seja uma realidade na sua vida a partir de hoje, que sejas capaz de dizer verdadeiramente, para que sejas capaz de dizer sinceramente, para que sejas capaz de dizer sem nenhuma sombra de dúvida: eu não fui desobediente à visão celestial. Você deve levar esse desafio hoje, assim como meu Pai me enviou a mim, eu envio a vós também. Você fará isto em nome de Jesus. Romanos capítulo 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qualquer que invocar, se um pecador clamar no nome do Senhor e disser: me arrependo e eu me desvio de todo o pecado, eu odeio o meu pecado agora, eu não irei mais nessa direção pecaminosa, estou clamando no Senhor para que Ele seja o meu Salvador, o meu Senhor, Ele não negará a salvação. Ele te salvará, porque todo aquele que clamar no nome do Senhor será salvo. Veja o versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Se nós não dissermos a eles, se não anunciares a eles, se não proclamar para eles, como é que eles crerão se eles não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Na sua comunidade seja o pregador, na sua casa, grupo familiar seja o pregador, na sua vila seja o pregador, em todo local onde estiveres seja o pregador. E como pregarão se não, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos. A igreja primitiva toda saiu e fizeram isto. A igreja de hoje também sairá, nós faremos isto. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos 8, 4. Ele diz aqui: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, faziam o quê? Anunciando a palavra. Mas os que andavam dispersos, nós estamos juntos agora na igreja, para o estudo bíblico. E aquilo que nós aprendemos, nós temos que analisar, e a graça de Deus vem para nós, e a graça de Deus nos faz sermos obedientes filhos de Deus. E você vai para aquela estrada, eu vou para outra, você vai para a sua casa, e todos nos espalhamos em todo lugar. E é assim que nós nos espalhamos, tudo que nós aprendemos, nós daremos às pessoas, nós iremos pregar a palavra em nome de Jesus. Voltamos agora para João 20, 22. João 20. Estou lendo do 22. Aqui nos diz no 22, João 20, 22.
E havendo dito isto, assoprou sobre eles. Ele soprou sobre eles e disse-lhes: recebi o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, ele respirou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Qual é o significado disto? Qual é a implicação disto? Qual é o resultado disto? E qual é o efeito disto na vida destes discípulos? Eu estou indo agora para Job 33. Job 33, 4. O Espírito de Deus me fez, a inspiração do Deus Todo-Poderoso me deu vida. Veja, todos esses discípulos, eles estavam vivos, mas estavam deprimidos, estavam desencorajados, é como se estivessem na escuridão, é como se não tivessem um entusiasmo e a vida neles, não se moviam para fazer algo. Jesus Cristo respirou sobre eles. A inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. E agora eles queriam viver, agora eles queriam fazer a vontade de Deus, porque respirou sobre eles. Salmos 33, 4. Salmos 33, 4. Salmos 33, 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Os céus foram feitos pelo... Ele respirou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. João 14. E orarei ao Pai, e Ele vos dará um outro confortador, para que habite convosco por quanto tempo? Para todo sempre. O Espírito Santo que vocês têm aqui, quando forem para casa, o Espírito Santo ainda estará lá. O refrescimento que você tem aqui, quando for para casa, ainda estará lá. E a alegria do Espírito, a paz que vem com... Quando você for para casa, ainda estará lá, em nome de Jesus. E o poder do Espírito Santo que você tem na igreja, quando encontrar esses gigantes, Golias lá fora, esse poder levantará e os vencerá. Porque o Espírito Santo habitará convosco para sempre. 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando ele diz recebeis o Espírito Santo, o que ele quer que o Espírito Santo esteja presente neles, seja com eles como parceiros, lhes ajudar, estará em vós. Será no dia do Pentecostes. Esse Espírito virá com uma força poderosa e uma energia vindo dos céus, em nome de Jesus. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ele te deu muito, você receberá esta noite em nome de Jesus. Salvação para si, salvação de borla, salvação gratuitamente, cura gratuitamente, livramento gratuitamente, as respostas para as suas orações esta noite gratuitamente para si em nome de Jesus. Volte agora ao João 20. João 20. 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. O que é que isto significa? Este perdoar significa remissão. A quem? Como é que você remove pecados de alguém? Por lhe dizer sobre Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, através de quem nós temos o perdão dos pecados, a redenção dos pecados, a remissão dos pecados. Quando a quem perdoardes os pecados
são ignorantes daquilo que pode lhes lavar dos seus pecados. E você não fala com eles, você não lhes diz, você não lhes ilumina, não lhes ensina, não lhes evangeliza. Os seus pecados são retidos. Justamente porque você não lhes diz, justamente porque você não os informa. É quando você os informa que os seus pecados haverá remissão dos pecados. Mateus 26, estou lendo 28. Mateus 26, 28. E este é meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Diga a eles, que é o sangue de Jesus que remove os seus pecados, remedia os seus pecados, eles se arrependem e os seus pecados são lavados. Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados. E quando você prega e anuncia e mostra a eles, eles saberão como os seus pecados podem ser removidos, como os seus pecados podem ser remediados e perdoados, para que perdão e remissão dos pecados pudesse ser pregado em seu nome entre todas as nações, começando de Jerusalém, 48, e vós sois testemunhas dessas coisas. Você lhes dirá, os seus pecados serão perdoados. Você lhes dirá e lhes mostrará o Salvador, serão salvos em nome de Jesus. Vamos a Atos capítulo 10, 42. Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creram receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Receberá remissão dos seus pecados. Você lhes diz, e ao dizer a eles, e eles crerem, e todos que crerem nele terão a remissão dos pecados. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, pela fé no seu sangue. É o que nós dizemos a eles, que pode lavar os meus pecados. Nada para além do sangue de Jesus. Você lhes diz sobre este sangue, ao crerem nesse sangue, eles se convertem, as suas vidas são novas, para declarar a sua justiça, para a remissão dos seus pecados que foram feitos sob a paciência de Deus. Ao crer, os seus pecados serão perdoados, seus pecados serão enterrados. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Não significa que você há de dizer, esqueça Jesus, eu perdoo os teus pecados, eu perdoo os teus pecados, te dou salvação, te dou vida eterna. Não, você não pode fazer isso. Você lhes diz sobre Jesus Cristo, e é por causa de lhes dizer sobre Jesus que eles crerão, e é o que lhes fará eles confiarem no sangue que lava de Jesus Cristo. E qualquer que clamar no nome do Senhor, a orar por eles, ao pregar a eles e orar para eles, eles serão salvos. Eu posso ver você tendo convertidos aí, você já tem convertidos, e o nosso povo irá para o céu em nome de Jesus. Agora em Romanos 10, 8. Mas quem diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, você tem a palavra de Deus na tua boca, e está também no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que é importante que a gente enfatize sobre esta ressurreição. Assim que nós temos a clara evidência da ressurreição, nós temos um encontro convincente através desta ressurreição, nós temos a experiência confirmada desta ressurreição. Ele diz agora, se confessares com a tua boca que o Senhor Jesus Cristo, fazer Jesus seu Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Será que estou a falar com alguém aí? Serás salvo. Versículo 10. Visto que com um coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Não há razão para ninguém aqui não ser salvo. Salvação esta é sua. É um dom livre, gratuito para si. Você crê no seu coração e confessa com a sua boca, essa salvação será sua hoje. Porque no versículo 13, veja o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Digam mais uma vez. Diga a pessoa ao seu lado, será salvo. Olha para eles, não olha para eles. Qualquer que clamar no nome do Senhor será salvo. Salvação disponível para todos. Você tem isso, vai e diga aos outros. Através de si serão salvos. Você trará multidões para a salvação. Leve multidões para o céu consigo em nome de Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Ele se tornou nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele está aqui esta noite, é o seu Salvador esta noite. Levanta-te e declara: meu Jesus ressuscitou dos mortos. Meu Jesus ressuscitou dos mortos e por causa desta ressurreição eu tenho a salvação. Por causa desta eu tenho a santificação. E por causa disso eu tenho as bênçãos de Deus. E por causa disso eu tenho gozo. Eu tenho paz que transcende todo o entendimento. Diga ao Senhor esta noite, você deve ir para casa com as bênçãos da sua ressurreição.